A paz do Senhor a todos, né? Graças a Deus por mais essa oportunidade, né, que o Senhor nos concede de trazer a sua palavra, né? Hoje eu queria falar um pouco sobre a verdade, né? Eu queria ler aqui, né, inicialmente, né, capítulo 6 de João, no versículo 44. Eu vou ler esse versículo e aqui diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo é muito importante porque nos diz o seguinte: olha, que ninguém pode vir ao Senhor se o Pai não o enviar, né? Agora pensa bem, o Pai, ele só envia para ouvir a palavra da verdade, né? Por quê? Porque a palavra do Pai é a verdade. Ele nunca vai direcionar uma pessoa no caminho errado, né? No caminho da mentira. Ele sempre vai direcionar aonde está a verdade, né? E aqui nós vamos ver que a verdade é a palavra do Pai. Então, quando Jesus diz, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai, né, não o enviar, né? Agora, o Pai vai enviar aonde? Onde tem a palavra do Filho, né? Então, e aqui no 45 diz o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, tudo aquilo que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o que ouviu do Pai? Todo aquele que ouviu do Pai, todo aquele que ouviu a sua palavra. A palavra da verdade, né? E aqui no 8:47 diz assim, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Aquele que é de Deus, né? Ele ouve a palavra de Deus, né? Então, aquele que é do Pai, ele ouve a palavra do Pai, né? E no 8:51 aqui, diz assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, né? É uma palavra do Senhor, né? Para todos aqueles que guardam a palavra dele, né? Diz assim, você nunca verá a morte, né? Aliás, nós já passamos da morte para a vida, né? Quando nós somos obedientes à sua palavra. Então, por que é importante a palavra da verdade, né? Olha aqui, no 16:13 diz o seguinte, de João, né? Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Então, o Espírito da verdade, ele só vem pela verdade, né? Porque nenhuma verdade vem da mentira, né? Então, o Espírito da verdade, ele vem através da verdade, né? É por isso que o Senhor Jesus, ele é a verdade, né? Porque ele trouxe a palavra do Pai, e a palavra do Pai é a verdade, né? E é na verdade que nós devemos estar, né? Estar em Jesus é estar na verdade. Ele é a palavra do Pai, e foi ele quem nos trouxe, então,
esta verdade. Então, aqui no 17, quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Ele disse uma palavra aqui. Ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É Jesus que está falando aqui, que a palavra do Pai é a verdade, né? Então aqui, ó, e a gente vê que, só vou dar um pulinho aqui em Tiago, né? Tiago diz o seguinte, olha, capítulo 1, versículo 18 de Tiago. Ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas, né? Tiago, discípulo do Senhor Jesus, ele andou com Jesus, e Jesus só falava a palavra do Pai. Então Tiago ouviu a verdade, ele foi gerado pela verdade, e todo aquele que é gerado pela verdade é filho de Deus, sabe? Porque Deus é verdade, e os filhos de Deus são gerados pela verdade, né? Então, aqui no João capítulo 12, diz assim, olha, Jesus falando, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E nos 50 dias, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, o Pai só deu a Jesus trazer essa verdade a nós, né? E Jesus diz assim, olha, no 14:23, ele diz assim, olha, aquele que me ama, eu vou até voltar aqui, no 14:23, né? Ele diz assim, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quando o Pai faz morada dentro de nós, né? Nós passamos a ser filho de Deus, sabe? E filho é assim, nós já passamos da morte para a vida, né? E nós não somos mais deste mundo, sabe? Nós já temos lugar preparado por Deus. Então, nós estamos aqui com uma missão, né? Deus nos colocou esta missão de levar a sua palavra, né? Porque a gente vê o mundo como está, né? A importância da palavra de Deus, né? Neste momento, né? Dessa pandemia, né? Quantos necessitam da palavra de Deus, né? Amém, irmãos? Eu acho que até passei um pouquinho aí, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, tá? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento maravilhoso que Tu tem nos concedido, Pai, de estarmos, meu Deus, meditando na Tua palavra, a palavra da verdade. Meu Deus e meu Pai, venha tocar, meu Deus, em cada coração, em cada vida, Pai, para que a Tua verdade venha adentrar esses corações, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, venha frutificar em cada vida, em cada coração, para que dê muitos e muitos frutos. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.